A igreja diz amém. Vai sentando, dando glória a Deus com aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de oportunidades. Por favor, marca meu tempo aí, por gentileza. E as oportunidades, elas surgem, e principalmente quando são oportunidades vindas dos céus, vinda de Deus, elas surgem de uma forma, muitas vezes, inesperada. Nós nunca estamos preparados para as oportunidades. Muitas vezes nós nos sentimos incapazes. Mas essa noite, movido pelo Espírito Santo, eu quero trazer uma palavra para mim, para a sua vida. O título desse tema, dessa palavra é O Vento Favorável. Repita comigo, o vento favorável. De repente o vento pode estar contrário, mas essa noite Deus vai soprar um vento favorável. Talvez você não entenda a tempestade que você está passando. Talvez você tenha dito: Deus me esqueceu. Deus não está mais ligando comigo. Mas essa noite Ele vai soprar o vento favorável da oportunidade. A palavra oportunidade, ela vem do latim, que significa opportunitas. Mas essa palavra oportunidade, ela foi gerada ou foi criada já no tempo dos romanos. Nos romanos, bem antigo. E essa palavra foi criada porque havia um grande porto. E os romanos sempre diziam que o vento, sempre que soprava um vento favorável, era o vento que trazia o navio ao porto. Então surgiu o nome oportunidade. Foi daí que surgiu. Foi daí que surgiu o nome, a origem da palavra oportunidade. Quando o vento estava contrário, o marinheiro aguardava e esperava. E quando ele aguardava, vinha o vento favorável, que era a oportunidade, ele deixava o navio seguir e atracar no porto. Quantas vezes nós estamos aguardando o vento favorável de Deus? Quantas vezes as oportunidades de Deus batem à nossa porta e nós nem sequer percebemos, porque muitas vezes nós imaginamos ela grandiosa, uma oportunidade gigantesca, uma grande porta. E muitas vezes, e não são poucas, as oportunidades aparecem nas pequenas coisas, nos pequenos desafios. E essa palavra, como eu falei, ela tem origem no latim, opportunitas, que quer dizer conveniência, condição favorável. Portanto, a palavra carrega na sua essência a ideia de um momento propício ou uma circunstância favorável. Assim como o marinheiro aproveitava o vento certo para chegar ao seu destino, Deus vai soprar um vento favorável na minha e na sua vida. E nós vamos atracar no porto certo. Sabe por quê? Muitas vezes quando bate a tempestade ou o vento contrário, nós nos desesperamos e nos agarramos a qualquer uma oportunidade que aparece. Mas a Bíblia fala que as astutas ciladas de Satanás, muitas vezes ele abre oportunidades, ou seja, você acha que é oportunidade, mas não é. São astutas ciladas para lhe deixar cada vez mais preso. Mas eu quero deixar bem claro aqui para você que essa palavra que Deus me trouxe falou primeiramente comigo e depois eu transmito para vocês, mas fala primeiro com o pregador. Abra sua Bíblia
no livro do do evangelista Mateus, do evangelista Mateus, capítulo 25. É um texto, é uma parábola muito conhecida da igreja. Glória a Deus. Essa é a parábola dos talentos. E talento aqui, ele tem um cunho espiritual e tem um cunho material também. E eu quero ler esse texto com vocês, que diz assim, Mateus capítulo 25, verso 14. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebeste de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa parábola, ela distingue muito bem as oportunidades. A gente vê que a parábola, o Senhor Jesus está comparando essa parábola ao reino dos céus. E ele diz: olha, 3 servos, 3 colaboradores, vou usar na linguagem atual, 3 funcionários receberam do seu senhor. Cada um recebeu 5 talentos, outro 2 e outro 1. Todos tiveram as mesmas oportunidades. Ao meditar nesse texto, eu imaginei que aquele senhor era um homem muito rico. Muito rico. Porque talento não era uma moeda barata. Para você ter uma ideia, um talento equivale a 700 quilos de ouro. Para você ter uma ideia, um talento vale hoje, a custo de ouro de hoje. Um talento, 1 quilo de ouro. Um talento, 700 mil reais, atualizado com o câmbio de dezembro. Um talento. Para você ter uma ideia,
Um talento era uma unidade de peso e medida extremamente valiosa, equivalente a cerca de 30 a 35 quilos, ou de prata ou de ouro, equivalente a um salário de um trabalhador de 6.000 dias, ou cerca de 16 anos. Deus entregou um talento, 2 talentos, 5 talentos. Um talento, 700 mil reais hoje, de 30 a 35 quilos de ouro. Valia na época, 35 quilos de ouro. Então aquele homem era um homem rico. E a palavra de Deus dele, que ele disse que ele saiu, ele foi viajar. E ele chamou os seus 3 servos. Eu acredito que, não precisa muito pensar, mas eu acredito que ele tinha mais. Mas daqueles que ele escolheu, ele disse: esses são os mais capazes, aos quais eu posso confiar. Diria que seriam gestores hoje. Seriam gestores capazes de administrar aquilo a qual o Senhor estava colocando nas mãos deles. E ele chamou um, está aqui, 5 talentos. 3,5 milhões hoje. Com o câmbio do ouro hoje. 3,5 milhões. Ao outro, 2 talentos, 1,4 milhão. E ao que deu 1 talento, 700 mil reais. Veja que a importância é que valia. Mas a Bíblia diz que ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Ele deu a cada um um talento segundo a sua capacidade. Mas talvez não tenham percebido, ou seja, aquele que recebeu um talento não percebeu a importância de um talento. E muitas vezes nós estamos negligenciando as oportunidades que Deus nos dá. Muitas vezes, oportunidades no meio corporativo, é Deus que abre, e eu falo daqui a pouco. Muitas vezes, oportunidade para trabalhar na casa do Senhor, Deus está te dando talentos em suas mãos. Não faça como o servo negligente, use os seus talentos. Deus quer que você multiplique as oportunidades, ou seja, Deus quer trazer um vento favorável para mim e para você, mas não esconda os seus talentos, pelo contrário, use-os. Algumas pessoas da Bíblia que usou do vento favorável, ou seja, usou da oportunidade. Davi, lembra de Davi? Quando o seu pai Jessé preparou um lanche, está aqui, meu filho, um pão, queijo, leva para os seus irmãos que está na guerra. Davi foi feliz, a Bíblia diz que ele acordou de madrugada. Ele foi feliz levar aquele lanche. Mal sabia ele que ali sugeria uma grande oportunidade que Deus daria a Davi. Para quê? Para promover o nome de Jesus, do Senhor, e soprar o nome de Davi. Porque Deus nunca faz nada por acaso, Ele é intencional em tudo. Em tudo. Então Davi saiu. Ao chegar lá, ele ouviu uma gritaria, ouviu homens do exército com medo. E então ele perguntou: o que é que está havendo? Um dos irmãos dele, se eu não me engano, Eliabe, disse: o que é que você quer aqui? Você já veio aqui? Você acha que veio se mostrar? Ou seja, já havia uma certa perseguição a Davi. Ele disse: não, o que é que está havendo? Ele saiu perguntando, curioso. E um dos soldados chegou e disse: olha, Davi, tem um gigante aí chamado Golias. Sim. E o rei está dizendo que vai dar a filha em casamento. Sim. Vai isentar de impostos toda a família durante toda a vida. Oportunidade. Mas em primeiro lugar, Davi olhou e disse: é aquele incircunciso? Está desafiando vocês, o exército do Deus vivo? Não. Oportunidade que Deus dá
que nós não devemos deixar passar. Um outro, José do Egito. Quando decifra o sonho do padeiro e do copeiro, ele teve uma oportunidade ali na prisão. A Bíblia diz que mesmo no cativeiro, tudo que ele colocava a mão prosperava. A Bíblia diz que o Senhor era com ele em tudo que ele fazia. Deus já estava treinando, preparando para abrir a grande oportunidade que era governar o Egito numa época difícil, num tempo de crise. E eu quero aqui abrir um parênteses para mim e para você. É no tempo de crise que Deus abre oportunidades. É no tempo de crise que Deus cria situações. É no tempo de crise que Deus traz a existência, ou seja, chama a existência aquilo que não existe como se existisse. Mas está crise, eu não dependo de crise, eu não dependo de governo, eu dependo do Deus Altíssimo, do Deus vivo, do Deus Criador, do Deus de novas oportunidades. Eu dependo dele. José decifrou o sonho. Passou 2 anos. Meu irmão, é prova, viu? 2 anos na prisão. Aí a Bíblia diz que o Senhor lembrou dele e fez com que o copeiro lembrasse, porque surgiu uma oportunidade que o próprio Deus criou. Filipenses diz que Deus é o que gera o querer e o efetuar. Ele gera em mim e você o querer e ele providencia o efetuar. Ou seja, dê um passo de fé, ele providencia a provisão. E ele foi chamado para decifrar o sonho do faraó. E a história vocês já conhecem. Um outro que recebeu uma grande oportunidade sobrenatural, Pedro, o Pedrão. Se és tu, Senhor, oportunidade. Se és tu, Senhor, manda eu ir aí. Jesus, a Bíblia não fala, mas eu creio que Jesus pensou, é ousado esse Pedro, viu? Mas ele não vai perder a oportunidade. Ah, mas Pedro errou muito, errou. Mas ele foi o único dos discípulos, o único dos homens que andou sobre as águas com Jesus. Ele viveu o extraordinário porque ele não perdeu a oportunidade que Deus tinha dado a ele. Se és tu, Senhor, manda eu ir contigo, manda eu ir aí ver contigo. Davi, José, Pedro, quantos outros Deus abriu oportunidades e eles pegaram com as 2 mãos. De repente Deus está abrindo uma oportunidade. Deus está soprando um vento favorável. E você nem sequer está percebendo. Você nem sequer parou para pensar que essa pequena porta vai te levar a uma grande porta. Você nem parou para pensar que parar para orar, parar para jejuar, parar para dar atenção aos necessitados, é uma oportunidade que Deus está nos dando para glorificar e exaltar o nome dEle. Por isso que essa noite eu quero dizer para mim e para você, preste atenção nas oportunidades que Deus vai estar abrindo. Preste atenção no vento favorável que está soprando. Porque ele passa. E se perder, meu irmão, se perder. Homens na Bíblia que desperdiçaram ou jogaram fora a oportunidade ou as oportunidades. Esaú trocou a sua progenitura por um prato de comida que custou a ele uma grande herança espiritual. Esaú, no momento de desespero. Por isso que eu quero que você preste atenção e note que são nesses momentos de desespero que você tem que ponderar
e não tomar decisões precipitadas. São nesses momentos de desespero que bate à porta um agiota lhe oferecendo a solução do seu problema. Aí você se complicou mais. É nesse momento de desespero que Satanás lhe oferece um prato de lentilha para que você coma e perca a sua comunhão com Deus. Um outro que perdeu um reinado, que perdeu uma grande oportunidade, Saul. Saul, quando desobedeceu a Deus e fez sacrifícios no lugar de Samuel, e perde a oportunidade de eternizar o seu trono. Saul, Esaú. E quantos outros já perderam o vento favorável? Eclesiastes 9:11 diz: voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Sabe o que é que Eclesiastes está dizendo aqui? Ele vive debaixo do sol, que não é dos ligeiros. Nem sempre é os ligeiros que vencem. Nem sempre é os fortes que ganham a batalha. Nem tampouco os sábios que põem o pão na mesa. Nem tampouco os prudentes que ficam ricos. Nem os entendidos. Mas os que aproveitam as oportunidades que Deus dá. Isso significa que a vida é imprevisível e o sucesso não depende apenas de habilidade, força, inteligência, pois o tempo e o acaso, ou seja, a oportunidade, afetam a todos. O versículo enfatiza a fragilidade humana e o fato do controle sobre o destino, lembrando que a morte é o destino de todos e não sabemos quando ela virá, sugerindo que se deve viver o presente com sabedoria, pois o resultado final está em nossas mãos. O tempo e o acaso, ou seja, oportunidade, ocorrem a todos. A todos. A parábola dos talentos identifica três oportunidades. Três situações diferentes. E como identificar as boas oportunidades, irmão Sérgio? Primeiro, seja sábio e tenha discernimento. Seja sábio e tenha discernimento. Repita comigo: sábio e discernimento. Porque quando as oportunidades aparecer, você vai identificar se é oportunidade ou armadilha. Você orando, jejuando, em conectividade com Deus, você vai identificar se aquela oportunidade é uma porta que se abre ou uma cilada do inimigo. Diz assim, Colossenses 4:5: seja sábio e tenha discernimento. Seja sábios para o procedimento com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O apóstolo Paulo está dizendo: sejam sábios para com os de fora e aproveitem todas as oportunidades, até para pregar, até para ganhar almas, até para ganhar vidas, até para aproveitar aquelas oportunidades que você acha que não é de Deus, mas de repente Deus falou com você. Aproveite, se é de Deus, entra. Segundo, capacite-se e cerque-se de pessoas capacitadas. Você veja que a parábola, ele diz que deu a 5, 2 e 1.
cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, o dono dos servos sabia a capacidade de cada um, Deus sabe a sua capacidade, e muitas vezes Deus está lhe preparando, treinando para lhe dar um outro talento, mas Ele quer que você primeiro cuide do que Ele lhe deu. Como é que Deus vai te abençoar? Ou seja, como é que você vai dar mais um passo? Eu quero abrir mais um negócio, se você não está tomando conta nem do seu. Eu quero uma oportunidade em um outro emprego, se você não está fazendo com excelência nem o seu. E Deus está dizendo, o vento favorável vai soprar, mas eu preciso que você cuide do talento que eu lhe dei. O vento favorável está soprando, mas você precisa entender que a sua capacidade tem que estar focada no talento que Deus lhe deu. Capacite-se e cerque-se de pessoas capacitadas. Êxodo 18, 21. Isso aí é um conselho que Jetro deu para Moisés. Coitado de Moisés. Estava ficando lelé da cuca, querendo atender todo mundo, ainda mais em pé. E Jetro chegou e disse para ele, mas escolha dentre todo o povo homens capazes. Olha o currículo, capazes. Repete comigo, capazes, temente a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonestos. Não precisa você viajar, pagar muito caro para ter uma consultoria com coach, não. A Bíblia já te ensina. Não precisa você fazer um curso de 3 dias. Se você quiser, faça, bom. Ótimo. Para aplicar na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, na sua empresa, sei lá. Mas aqui ele diz, o Jetro chega há mais de 4.000 anos atrás e diz, Moisés, para aí um pouquinho, Moisés, eu tenho um recado de Deus para você. O que é? Rapaz, faz o seguinte, escolhe dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonestos. Estabeleça-os como chefe de 1.000, 100, 50 e 10. Eita consultoria. Glória a Deus. E Deus está dizendo para mim e para você, aproxime-se de pessoas que vai lhe ajudar a chegar no destino. Aproxime-se de pessoas que vai lhe ajudar a chegar mais próximo de Deus. Aproxime-se de pessoas, eu não estou capacitado, então se você tem uma empresa, tem um negócio, busque pessoas capacitadas para lhe ajudar. Busque pessoas que tenham autoridade para falar, se é no segmento espiritual, se é na direção espiritual, procure o seu pastor, procure a orientação espiritual, pessoas com autoridade no reino de Deus. Se é no mundo corporativo, estude, trabalhe, identifique quem são, por onde eu vou andar. Capacite-se e cerque-se de pessoas. Não pergunte a Deus por que a chuva não veio. Não pergunte a Deus por que a chuva não veio. Comece a arar o campo. Comece a se preparar. Não pergunte, Senhor, cadê a oportunidade? Deus está dizendo, você já se preparou? Senhor, cadê a porta que não se abriu? A porta está aqui, meu filho, prontinha, para eu dar um sinal e ela abrir. Mas você já arou o campo? A chuva não veio. Comece a arar os campos com fé. Porque aquele que vive por fé, nós vivemos por fé e não por vista. Comece a preparar o ambiente. Minha filha vai voltar. Meu filho vai voltar para os braços do Senhor. O Senhor vai abrir a porta. Eu vou me preparar aqui, eu vou ler. Onde é que está? Onde é que faz? Como é que eu faço? Oportunidade. Oportunidade que Deus abre. E quantas vezes nós estamos perguntando, Senhor, cadê a chuva? E Ele diz, meu filho, are os campos, prepare, porque eu vou mandar chuva. E a palavra é a semente, porque o semeador está semeando. O semeador saiu.
o semeador saiu, a atitude, o próprio Jesus disse na parábola do semeador, o semeador saiu a semear. E por que você está aí parado? Semeie a palavra de Deus, fale do amor de Deus, e as oportunidades virão. As pessoas olharão para você e vai dizer, ali é um homem de Deus. Não negligencie o talento, não negligencie sua fé. Não abra mão nesses tempos atuais para se moldar a este mundo que não tem nada a oferecer. O sistema mudando está falido e quebrado. Mas o sistema de Deus é eterno. Porque essas palavras jamais passarão. Terceiro, o vento contrário vai te empurrar para o vento favorável. Ah, glória a Deus, o vento contrário. Quantas vezes o vento está contrário e a gente diz, e agora? Ele diz, eu estou empurrando, eu estou tirando você da zona de conforto, porque eu quero empurrar você para o vento favorável, ou seja, para as oportunidades que virão. Ah, Jesus, Deus quer te levar a lugares novos, a conhecer pessoas novas, para que você tenha ideias novas, ações novas e resultados novos. Repete comigo: lugares novos, pessoas novas, ideias novas, ações novas, resultados diferentes. Oh, glória! Está faltando fé? Anda com pessoas de fé. Lugares novos, não lugares novos para sair por aí procurando, não. Lugares novos corporativos, quer aprender? Vai. Mas vem para cá, porque essa palavra, antes de ir para você, ela vem para mim. Deus quer te levar a um outro patamar. Então cuide do talento que Ele lhe deu. Quarto, não se precipite e não seja negligente. Eclesiastes 9:10 diz, o que as suas mãos tiverem o que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, eu e você, não há atividades nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Ele está dizendo, o que você tiver que fazer, faça com excelência. Porque para onde você vai, que é o cemitério, que é a sepultura, lá está, é o lugar mais rico do mundo. Por quê? Irmão Sérgio, é o lugar mais rico do mundo, porque ali tem sonhos, projetos que foram enterrados e estão lá. E Deus quer dizer para mim e para você essa noite, eu vou soprar o vento favorável, mas use o talento que eu lhe dei, saia da inércia, faça alguma coisa. Mas a crise, não existe crise no céu. Eu sei, o vento é contrário, muitas vezes nós entramos em desespero, muitas vezes nós queremos parar. Quantas vezes dá vontade de parar? E não é porque eu estou pregando aqui essa palavra que não dá vontade de parar muitas vezes. Mas assim o Senhor diz, levanta. Como disse com Josué, levanta, Josué. Meu servo Moisés morreu, é passado. Eu quero soprar o vento favorável na tua vida. Levanta, guerreiro, levanta, guerreira. Não desiste. Deus tem o melhor. Não é o maior, Ele tem o melhor para aqueles que obedecem a sua palavra e seguem os seus princípios. Quinto e último, não tenha medo, multiplique o talento. Jesus multiplicou os pães. Moisés com a vara fez grandes milagres. Deus multiplicou o azeite da viúva. Quantos milagres de multiplicação a Bíblia nos conta? Quantos milagres? Sabe o que fez o servo negligente enterrar o talento? O medo. E a Bíblia trata o medo como um espírito maligno. Mas o Espírito Santo é o espírito de ousadia, de temperança, de equilíbrio. Se apodere, se encha do Espírito Santo, se encha do espírito de ousadia. Foi o Senhor que abriu, é o Senhor. Senhor, confirmou, eu vou. Eu lembrei agora de Moisés.
Moisés, eu imagino ele desesperado, olha para um lado, olha para o outro, ele vê Faraó vindo com seu exército, e ele vai, Deus, meu Deus, e agora? Ei, Moisés, você já orou? Já, eu já te disse o que ia acontecer, que você vai levar meu povo para me adorar já. Então, Moisés, diga ao povo que marche. Então Moisés se levanta e marche. Então El Shaddai se levanta e marche. E as oportunidades virão. E você vai ter discernimento e sabedoria para pegá-las. Não tenha medo. Porque ele diz aqui, na parábola do talento. 26, o Senhor respondeu, servo mau. 24, por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo. Quem disse a ele? Provavelmente ele tenha ouvido falar que era um homem duro, severo, exigente nos negócios, exigente na vinha, exigente no tratar. Aí ele disse, severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Tive medo. Por isso que não multiplicou os talentos. Porque aquele que recebeu 5 talentos correu. A Bíblia fala que imediatamente ele correu para multiplicar. Deus te deu talentos e Ele quer que você multiplique esses talentos que Ele te deu. Se é no mundo corporativo, multiplique para a glória de Deus. Invista na obra de Deus. É o maior e o melhor investimento do mundo. Você está investindo em almas, em vidas. Vidas que são salvas, transformadas e restauradas. Equipe de louvor. O vento, vamos ficar de pé. O vento favorável. As oportunidades de Deus para mim e para a sua vida. Irmão Sérgio, evangelista Sérgio, eu não sei qual o talento que eu tenho, você sabe. Procura direitinho que você sabe. Deus ainda não me deu direção sobre o... Deus já te deu. No fundo, você sabe o talento que Deus te deu. No fundo, você sabe que está muitas vezes negligenciando esse talento. E Deus essa noite quer te dar uma oportunidade de mudar a história. Deus quer te dar uma oportunidade de trazer algo novo. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Assim como Deus criou uma oportunidade para Davi. Porque até então Davi era um desconhecido, um anônimo. Davi, eu posso dizer, não era ninguém aos olhos humanos. Mas Deus já tinha marcado na agenda. Vai lá, Davi. Vai lá, menino. Vai levar o lanche dos teus irmãos, os guerreiros, os que se acham fortes. Porque lá em 1 Coríntios o Senhor diz que, a palavra de Deus diz que Ele confunde os sábios usando os loucos. Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas vis, que não tinha valor, que não tem valor, para confundir as que se acham. Quantas vezes eu e você nos achamos sem valor? Mas você e eu somos sacerdócio real, povo eleito, nação santa, para ir e pregar as boas novas aonde formos. Não seja negligente. Use os seus talentos. Adore o Senhor.